João capítulo 3, versículo 14 ao versículo 18. Você achou, amém? Diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Guarde isso: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo ele disse isso. Versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Não, você está aqui comigo? Diga: porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Para quê? Não, tá feio. Vamos todo mundo bonitinho, tipo terceira série. De novo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Pera. Todo aquele que nele crê, você vai respirar, pra você aguentar o final da frase, tá? Para que todo aquele... Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus no seu lugar? Pai, nós te amamos, te glorificamos e te pedimos que o Senhor fale conosco. Continue ministrando ao nosso coração, porque essa é a razão da nossa existência: ser ministrado pelo Senhor, ser tratado pelo Senhor, caminhar em direção ao teu caráter, em ser parecido contigo, ao ponto das pessoas confundirem a gente com o Senhor. Em nome de Jesus, usa a minha vida como um canal desobstruído, para que tudo aquilo que o Senhor tem para falar fale apesar de mim, não por mim, mas apesar de mim, pelo teu santo nome, que será glorificado nesta noite, em nome de Jesus, amém. Estava com saudade de pregar aqui. A última vez que eu preguei foi quando eu cheguei, de boas-vindas, para você ou me amar, ou você não gostar de mim. Mas o pastor pediu para eu pregar hoje, e quando o pastor pediu, na hora, eu gosto de pregar sobre Jesus, gosto de pregar sobre graça e isso. E aí na hora, o Espírito Santo falou bem alto no meu coração, sobre esse texto, e sobre Cristo. E aí enquanto eu estava cantando, o Espírito já começou a ministrar no meu coração, para ministrar sobre vocês a suficiência de Cristo e a importância de Cristo em nós. E Cristo basta. Cristo basta. Ele basta. Jesus basta. Jesus basta, Jesus é suficiente. O seu sacrifício na cruz foi perfeito, sem mancha, sem mácula. Coisa que homem não podia ter feito, coisa que ser humano não é capaz de produzir, Cristo fez. A obra perfeita do Pai no Filho, para a glorificação exclusiva do Pai. E para começar a falar com você o que Deus falou comigo, eu preciso te falar algumas verdades que você precisa escutar, para você ficar mais feliz. O sacrifício de Cristo foi para a glorificação do Pai. Cristo via o Pai no sacrifício. Quando Cristo via o Pai via você. Para a glorificação do Pai, o Filho salva a criatura. Você está comigo? Entenda isso. No sacrifício da cruz do Calvário, Cristo glorificava o Pai. Glorificando o Pai, o Filho resgatava a criatura. Quem era a criatura? Eu. Quem era a criatura? Você. Você foi alcançado num processo de glorificação do Pai no Filho. Você foi reativado num processo de glorificação do Pai no Filho.
E é essa a primeira verdade que eu quero dizer para você. Se você foi resgatado num processo de glorificação do Pai no Filho, você não é o centro do universo. As coisas não giram em seu torno. O céu não comanda ao seu entorno. Cristo não está ao seu entorno. As coisas sim cooperam para o seu bem, mas Cristo coopera para o bem do Pai e para a glorificação do Pai. Isso já te faz entender que você não é o centro do universo, você não é a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Sendo assim, não é Cristo que se amolda a você, é você que se amolda a Cristo. Não é Cristo que precisa de você para viver, é você que precisa de Cristo para viver. Não é Cristo que é seu servo, é você que é servo de Cristo. Não é Deus que é o teu mordomo, é você que é mordomo de tudo que é de Deus. Diga glória a Deus no seu lugar. Numa cultura de glória a si mesmo, numa cultura de glorificação do próprio nome, a gente vive 24 horas do dia para glorificação própria e usa Cristo para isso. Dê um sorriso para mim aí, para ficar mais. Num processo de se levantar um altar para a gente mesmo, a gente usa Cristo como operário. É forte, né? É o que a gente faz. Quando a gente usa Cristo para satisfazer os egos do nosso coração, a gente usa Cristo para a glorificação do nosso próprio nome. Quando você oferece para Cristo algo em troca do que vai te satisfazer, você está usando Cristo como moeda de troca para te glorificar. Quando você diz: Cristo, me dê o que eu preciso, porque assim o Senhor terá de mim a mais sincera adoração, você está dizendo para Cristo: seja meu servo, porque eu preciso glorificar o meu nome e levantar para mim um altar. E nesse vício contínuo, Cristo para de ser suficiente e começa a ser acessório. Nessa cultura de glorificação própria, Cristo deixa de ser a base fundamental e passa a ser decoração. Eu chamo Jesus não para dar sentido à minha vida, eu chamo Jesus para dar um sabor diferente para ela. Eu não chamo Jesus para que eu exista, eu chamo Jesus porque eu existo. Você percebe a diferença? E aí Cristo de lá de cima, ou dentro do seu coração, ele grita e clama: não foi para isso que eu resgatei a humanidade, não foi para isso que o sacrifício foi perfeito. O sacrifício foi perfeito para que o Pai fosse glorificado no Filho e para que a criatura, que hoje não é mais criatura, cooperasse para a glorificação única e excelente do Pai. E como que a gente glorifica o Pai? No Filho. Por quê? Porque eu preciso te dar outra verdade. Você está comigo? Diga glória a Deus. Sem Cristo, nem glória para Deus você é capaz de dar. Não, que a minha vida glorificará o Senhor, que o meu casamento glorificará o Senhor, que os meus filhos glorificarão o Senhor, que o meu emprego glorificará o Senhor. Mas se Cristo não estiver no meio disso, o seu trabalho glorifica você mesmo, os seus filhos glorificam você mesmo. Você está entendendo? Está construindo um pensamento comigo aqui? Cristo no meio dá a glória para o Pai, porque Cristo aponta ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e o quê? Eu sou o caminho. Eu sou o quê? Caminho, a verdade e a vida. Ninguém não vem a si mesmo,
Ninguém vem ao seu próprio prazer. Ele falou isso? O que ele disse? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: ninguém glorifica ao Pai sem mim. Ninguém caminha o caminho da santidade sem mim. Ninguém faz nada que chegue ao Pai sem mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade que você, mentiroso, precisa, e eu sou a vida que você, morto, precisa. Então eu preciso que você entenda aqui: Cristo não é acessório, Cristo é fundamento. Sem Ele você não glorifica ao Pai, sem Ele a sua vida é para a glória própria. Então, ao invés de chamar Cristo para decorar o seu dia e decorar a sua vida, chama Cristo para dar sentido a ela. Balança seu irmão para ficar um pouco mais descontraído e diga assim para ele: chama Jesus para dar sentido à tua vida, porque sem Ele nem glória ao Pai você dá. Quando João diz isso, que como a serpente no deserto foi levantada por Moisés, assim o Filho do Homem tem que ser levantado. Moisés está dizendo, o João está dizendo assim: assim como a serpente foi levantada como símbolo de liberdade do povo de Israel, assim o Filho do Homem é levantado como símbolo de liberdade do povo. Cristo, diga glória a Deus. Não, diga um pouco mais forte: glória a Deus. Cristo é o sinal da nossa redenção. Cristo é a prova, o sacrifício na cruz do Calvário é a prova final de que por todas as vezes nós fomos regenerados e salvos por Ele. É o penhor da salvação, é Cristo. Basta, é suficiente Ele mesmo por si só para nos garantir vida eterna. Nenhum outro parâmetro, nenhum outro acessório, nenhuma outra situação declara ao homem que ele foi regenerado no Pai, a não ser Cristo. A sua vida bem-sucedida não é prova da sua regeneração. O seu casamento bem-sucedido, o seu marido bonito, a sua esposa bonita, não é sinal de regeneração. Cristo é sinal de que o homem foi resgatado do pecado para a maravilhosa luz do reino de Deus. Cristo aponta o sacrifício para o Pai e demonstra para a humanidade que o sacrifício foi feito perfeito e o preço foi pago de uma vez por todas e à vista. Não se existe como colocar Cristo no bolso como um amuleto se não temos a percepção de que sem Ele não tem vida, não tem verdade, não tem caminho ao Pai. O João diz assim: assim como a serpente foi levantada, assim o Filho do Homem também foi levantado, para que todos vissem que o sacrifício foi feito de uma vez por todas, pago, selado, escrito está, salvo para todos sempre. Um processo eterno de glorificação ao Pai. E quando você entende isso, tudo que você faz glorifica ao Pai, porque tudo que você faz tem Cristo no meio. O seu trabalho glorifica ao Pai porque tem Cristo no meio. Os seus filhos glorificam ao Pai porque tem Cristo no meio. O seu casamento glorifica ao Pai porque tem Cristo no meio. Os seus relacionamentos glorificam ao Pai porque tem Cristo no meio. A sua vida espiritual glorifica ao Pai porque tem Cristo no meio. Você consegue entender isso esta noite? Só existe glorificação no Pai com Cristo. Só existe glória devida ao Pai com Cristo. Sem Cristo nada existe.
Sem Cristo nada funciona. Sem Cristo é o homem caminhando para o seu próprio prazer. E aí, João diz, no versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é a personificação do amor. É o amor encarnado, tipificado, ilustrado, acessível. Deus ama a humanidade. Eu disse isso enquanto eu estava cantando, você percebeu? Eu disse assim, que Deus ama a humanidade em Cristo. E a gente esquece disso. Porque se a gente lembrasse todo dia disso, a gente dava mais glórias e louvores ao sacrifício de Jesus. Você só lembra do sacrifício de Jesus ontem? Domingo, que foi ceia. Você só lembra do sacrifício que ele fez uma vez por mês. Quando você pega o cálice, pega o pão, come, aí canta um hino aqui de ceia, canta um para sempre, canta uma canção do Apocalipse, ou canta nada além do sangue, aí você grita, chora, canta, louva, obrigado, 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 chora, esperneia. Na segunda-feira você já esqueceu o que aconteceu. Estou mentindo? Se você lembrasse o estado de decadência que você estava antes de Cristo, você dava mais valor ao sacrifício dele. Olha, por isso que eu trago minha mãe. E você precisa entender que Deus te ama no Filho. Porque sem o Filho, Ele olha para você e vê pecado. E quando... Aleluia. Glória, diga glória a Deus aí, por favor. Espera aí, daqui a pouco você está esperando a hora que você grita, sai da cadeira, joga a cadeira para o alto, né? Espera. Olha aqui para mim. Deus ama a humanidade no Filho. Porque sem o Filho, Deus olha para a humanidade e vê juízo. Deus olha a humanidade e vê pecado. Deus olha para a humanidade e vê rebelião. Vem comigo aqui. Quem lembra da história de Esther? Quem lembra da história de Esther? Vamos ver se o povo lê Bíblia. História de Esther, resumindo, Esther para dentro do palácio. Precisa-se de Esther. Esther vira e fala, não quero morrer. Não vou ficar aqui. Vocês se viram. Mardoqueu vira para ela e fala, olha, foi para isso. Eu gosto de Mardoqueu. Mardoqueu é aquelas irmãzinhas, a tipificação, sabe? Aquela, do fogo. Que vira para Davi, tipo Natan, que vira para Davi e fala, então, você esse cara pecador? Ele vira para Esther e fala, olha aqui, você só está aí dentro para isso. E se você não fizer o que tem que ser feito, talvez você vai morrer junto, porque você é da mesma tribo que nós. Aí ela falou, tá, manda todo mundo jejuar, que eu vou entrar na presença do rei sem ser convidada. Esther é você, o rei é Deus. E naquele tempo, entenda aqui, você está entendendo? Você está? Presta atenção. Quando ela se apronta, se tudo, ela, olha aqui para mim, ela estar bonita, maquiada, perfumada, não tira e não dá a ela o acesso à sala do trono. Por mais bonita que seja a roupa dela, ela continua indigna para entrar. Por mais bonito que o cabelo dela esteja, ela continua indigna para entrar. Quando ela entra, o que a torna digna é o apontar do cetro. Você é Esther. Por mais maquiado que você esteja espiritualmente, sozinho, você nunca será digno de entrar na presença do rei. Por mais bonito que você esteja, você nunca estará indigno para entrar na sala do rei. A única coisa que te fará estar na sala do rei sem ser morto é o apontar do cedro. E você sabe quem é o apontar do cedro? Jesus. Jesus é apontado para você, e porque Cristo é apontado para você, para a glorificação do Pai, o cedro apontado para Esther não glorifica a Esther.
Você entende? Você entende? O cedro apontado para Esté não glorifica Esté. Esté continua do mesmo estado que estava, agora com o cedro apontado. O cedro não glorifica Esté, o cedro glorifica o rei. A autoridade está na mão do rei, e o rei aponta para quem ele quiser, e ele escolheu apontar para você. E porque Cristo foi apontado para você, glorificando ao Pai, você está vivo. Você pode aplaudir a Jesus no seu lugar? Deus ama a humanidade no apontar do cedro, em Cristo. Cristo basta. Nenhum outro aparato consegue substituir o apontar do cedro. Nenhum outro. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus aí no seu lugar? João está dizendo assim: para que todo aquele que no Filho crê, não pereça, mas no Filho tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A gente pega esse versículo isolado para justificar que Deus ama o mundo. Só que Deus não só ama o mundo. Deus em cima diz: para que todo aquele que no Filho crê, nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Deus ama a humanidade. Levante a sua mão e diga assim: Deus me ama no Filho. Olha para o irmão do lado e diga assim: sem o Filho, você é inimigo de Deus, você caminha para a morte. O Filho é ou não é? E aí você ainda querendo viver a vida estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar, vida leva eu. Deixa a vida, vamos viver a vida. Qual é o propósito da vida? O que a vida tem? Vamos ver. Vão indo. Uma hora vai dar bom. Não! Só vai dar bom se tiver Jesus. Jesus, aleluia. Diga glória a Deus aí no seu lugar. Na cruz, Cristo permaneceu intacto por saber que aquilo que Ele fazia para a glorificação do Pai e para o resgate de muitos. O que mantinha Cristo na cruz era a glorificação do Pai nele e o resgate de muitos. Cristo pregado, Deus glorificado. Cristo ressuscitado, Deus glorificado. O culto que fazemos por Cristo, Deus glorificado. O emprego que você tem com Cristo, o Pai glorificado. O filho que você tem em Cristo, cuidando para Cristo, o Pai glorificado. O culto que fazemos em Cristo, o Pai glorificado. E aí no versículo 17 diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque sem Cristo é morte. Sem Cristo é morte. Deus não te ama pelo que vai acontecer. Deus te ama pelo que já aconteceu. É por isso, outra coisa que a gente vive no automático. Eu gosto de falar essa frase, né? No automático. A gente entra nisso e a gente fala: Deus não há nada que eu faça né? Não há nada que eu faça que faça Deus me amar menos. E não há nada que eu não faça que faça Deus me amar mais. Só que você esquece que Deus não te ama não só pelo que você vai fazer, o que vai acontecer, pelo que já aconteceu. Olha aqui para mim. Não tem como voltar e tirar Cristo da cruz. Como não tem como você voltar e fazer Deus parar de te amar.
não há nada que você faça, então você não precisa caminhar para Deus te amar. Você entende isso? Eu não preciso caminhar para fazer Deus me amar. Deus me ama. Quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo, porque Cristo está diante de mim. E quando Ele vê Cristo, Ele não vê condenação, Ele não vê pecado, Ele vê Cristo, amor, graça, paz. Não o que eu faço, mas o que Cristo fez. Então, com Cristo, o Pai olha para mim, e Ele não vê um homem condenado, Ele vê um homem restaurado. Quando o Pai olha para mim, Ele não vê um pecador, Ele vê um justificado. Não tem como voltar e tirar Cristo da parede, não tem como voltar e fazer Deus parar de me amar. Então eu caminho não para Deus me amar, eu caminho sabendo que Ele me ama. Então para de caminhar, de pautar a tua vida para chamar a atenção de Deus. Os olhos do Senhor já estão sobre você. Tudo aconteceu, já está feito. Glória a Deus. Tem 3 pessoas entendendo. Você está entendendo? Você está? Não tem como. Eu fico parando assim para pensar. Um povo sendo crente sem Jesus, sendo igreja sem Jesus. Como é que tem igreja sem Jesus? Como? Como é? Como me diz, quem faz isso? Se você não tiver, me fala depois, como que você faz? Como é que você levanta, acorda, vive sem Jesus? Fazendo Jesus como acessório? Não tem como. Olha para o teu irmão, olha para o rostinho dele e fala, não tem como. Fala, não tem como. O sacrifício foi feito. É suficiente. Não dá para voltar no tempo, mas dá para andar para frente. Não dá para fazer Deus parar de me amar, mas dá para caminhar sabendo que Ele me ama. O cedro foi apontado para mim, eu não vou morrer, porque no Filho eu estou salvo. É disso que vem a certeza da salvação. Posso te contar outra verdade? Eu não sei você, quando era criança, quando o pastor perguntava no apelo, eu era assembleano, aí o pastor, no apelo, no apelo, o pastor perguntava assim, tem alguém para Jesus? Mas todo mundo tem a certeza da salvação, misericórdia, pastor. Aí eu começava a pensar nos pecados, que eu fiz. Eu falei, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que se Jesus voltar agora, eu vou para o inferno? A certeza da salvação não é o pecado que você não fez. A certeza da salvação não... A certeza da salvação não é o que você não fez. A certeza da salvação é o que Cristo fez. Cristo fez, você nele já está feito. Já está feito. Porque se fosse pelo que você fazia, você tinha morrido na cruz. E não Cristo. Você põe de pé no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. No Éden, queria chamar o louvor. No Éden, quando o homem peca, Deus vai no homem. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E aí Deus pergunta, onde estás? Deus foi no homem, porque desde antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava pronto para ser sacrificado.
Desde antes da fundação do mundo, o sacrifício tinha sido feito. Mas Mateus, no tempo cronológico, não existe tempo cronológico. É Kairos. Por isso que Deus vai no mundo. Porque o filho já tinha sido sacrificado. Você precisa entender hoje. Eu não sei o que você precisa. Eu acredito que você veio, que você precisa de algo. Ou talvez você não precisa, glória a Deus. Mas todo mundo precisa. Você não precisa? Não. Você não precisa? Eu preciso de muita coisa. Se eu te contar uma trilha sonora triste, embaixo do pé de bananeira, você chora, eu choro. A gente chora. Você abraça, chora de novo. Porque todo mundo precisa de alguma coisa. Mas o que a gente precisa não define quem a gente é. Porque o que a gente realmente precisa, a gente já tem. Ah, é clichê falar isso. Não é clichê. É a mesma coisa que você virar para mim e falar: Mateus, eu preciso de dinheiro. Aí eu virar para você e falar: você já olhou sua conta hoje? Aí você fala: não, já olhei. Não, não está lá. Aí você fala: você já olhou hoje? Aí tem lá na sua conta $1 milhão. Tana foi mais rápida, hein? Aí tá lá, 1 milhão. Pode ser bobo mas você entender, tá? Aí você vai olhar pra mim e vai dizer: Mateus, eu preciso de dinheiro. Depois de saber que você tem 1 milhão na conta, se você precisar, eu bato em você e pego seu dinheiro. Mas você vai dizer pra mim que precisa de dinheiro com 1 milhão na sua conta? Vai ou não? Então por que você fala que precisa, se o que você realmente precisa você já tem? Você só deixou de lado. Você precisa resgatar. Porque o resto, como diz, é resto. A gente foca muito em coisas porque a gente esqueceu da fundação. Eu estou falando isso com você porque eu já esqueci. Eu não estou falando com você o que não, eu já esqueci. Eu esqueço, você esquece. O ser humano foi programado para esquecer. Ninguém lembra de tudo para sempre. A gente esquece. Você lembra o que aconteceu nesse mesmo dia 15 anos atrás? Não lembra. A gente esquece. E é por isso que a gente é igreja. Porque a gente só é igreja no coletivo. E a gente no coletivo, a gente lembra uns aos outros do que traz esperança. Você se aglomera com um bando de gente diferente de você, e que se não está aqui é impossível conviver, para se lembrar dessas coisas, de que Cristo basta, de que Ele é suficiente. Você não vem para cá para fazer barulho, chorar e gritar, não, é para se lembrar do que realmente é fundamento, é para se lembrar do que realmente é importante, é para se lembrar que Cristo basta. Olha para o irmão do lado e diga: Cristo basta. Feche seus olhos no seu lugar esta noite. É no Filho que as coisas acontecem. É no Filho que o sacrifício foi perfeito. Oh, glória. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, todo o peso do pecado Ele levou. Abandonou, cessou seu respirar,